Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos para o último vídeo aqui, o último vídeo que eu vou disponibilizar nesse momento. Depois a gente dá sequência sobre essa questão de degradação do solo, né? E a parte que muitos estão esperando, a parte importante, né? Como recuperar o solo degradado. Essa é a questão. Então, vamos pela lógica, né? Como recuperar um solo? Como chegar na condição ideal? Qual é a nossa meta? É a condição ideal de um solo. A condição ideal de um solo é, fisicamente, 50% do volume ocupado por parte física, né? Silt, argila, pedras e matéria orgânica e tudo mais. 25% do volume de água, 25% do volume de ar são as condições ideais. Obviamente, quando chove, né, tem muito mais água do que ar, né? E quando passa muitos dias sem chover, tem muito mais quantidade de ar do que de água no solo. Essas são as condições físicas ideais, né, para fim de questão de teoria, mas a gente sempre deve caminhar nessa direção. Uma grande atividade biológica, muita alimento, muita matéria orgânica, alimento da vida biológica e uma disponibilidade de nutrientes, né, uma fertilidade química muito boa. Essa é a nossa direção. Como chegar lá? Primeiro temos que identificar como é essa estrutura que a gente descreveu. Então, é um solo com uma boa agregação, né, com essa quantidade de fatores físicos ideais e uma grande quantidade de matéria orgânica no solo e uma grande atividade biológica no solo. Então, você olhar para o seu solo, o que está faltando? Provavelmente está faltando matéria orgânica, então a gente deve adotar um manejo e dentro desse manejo tem como foco principal a produção de matéria orgânica. Uma vez que se produz matéria orgânica, você vai proteger o solo contra erosão de chuva, de vento, porque o solo vai estar coberto. Vai proteger o solo contra a compactação pela chuva, porque a chuva vai estar batendo na matéria orgânica. Vai facilitar a atividade biológica, vai incentivar, aumentar a quantidade de atividade biológica. A atividade biológica vai causar descompactação do solo e estruturação do solo. E a capacidade de retenção de água e de retenção de nutrientes. Vida biológica do solo, alimentando-se da matéria orgânica, ela está reciclando nutrientes, ela está disponibilizando nutrientes, ela está ajudando as plantas. Para se produzir matéria orgânica, o ideal que seja no local e que tenha plantas específicas para produzir matéria orgânica. Então você começa a ter uma diversificação de plantas, né? E plantas com crescimento de raiz no solo, que ajuda na estruturação do solo e tudo mais. Para se iniciar, você vai sair de um solo degradado, né, se você puder fazer uma calagem, né, não uma adubação química pesada, que pode contaminar e tudo mais, mas pelo menos uma correção de solo, que pode rocha, né? É muito ideal, vai pelo menos ajudar a dar uma força. Se você tiver como adicionar no sistema uma adubação orgânica e não química, isso é importante. É muito bom, esterco, vai ajudar, vai dar uma força para o sistema e vai ajudar o sistema a começar a produzir já na primeira fase de recuperação. Isso é muito importante de forma econômica também, para você ter recursos para continuar financiando essa recuperação. Mas se não tiver uma quantidade suficiente de planta destinada para ser podada e alimentar o sistema com matéria orgânica, ele nunca vai ser recuperado. Por isso que a agricultura sintrópica, a agrofloresta, né, que são manejos focados na produção de matéria orgânica no próprio local, né, de plantas específicas para produção de matéria orgânica. Se não for um desses manejos, não tem-se uma recuperação, né, ideal de solo. Lembrando que manter solos, né, com a base de fertilizante químico, de correção de solo, né, mesmo que você faça a correção de solo com pó de rocha, um dia aqueles nutrientes vão se exaurir, vão ser lixiviados, né, um dia eles vão acabar não tendo, né, nutriente suficiente mesmo com a calagem, o solo já não vai conseguir mais disponibilizar. No momento você vai ter que fazer uma adubação nitrogenada, uma adubação com fosfato, né, o NPK, e isso são adubo químico que um dia também vai causar uma salinização do solo, então não é uma opção viável. A opção viável realmente é uma produção baseada na cobertura verde, na produção de matéria orgânica. Isso é a única solução viável. Por que é viável? Bom, a floresta, a natureza, as florestas estão aí há muito tempo e esse é o método delas, né? Não vai nada químico ali, vai só matéria orgânica e só com matéria orgânica, né, as florestas do mundo inteiro, aonde no mundo inteiro existe floresta, a maioria não existe mais por degradação, mas enquanto era floresta, o solo era fértil e a floresta continuava lá, e cada dia melhor e cada dia mais fértil. Todos os outros tentativas que o ser humano fez de cuidar de um solo e manter ele em boas condições, melhorando, sem ser com floresta, não deram resultado, né? Todos levaram à desertificação. Então, uma agricultura sintrópica, agrofloresta, uma agricultura, né, que
tenha como foco produção de plantas, plantio de plantas para produção de matéria orgânica. Então você vai associar plantas específicas para a produção de matéria orgânica com plantas, que é a sucultura para renda, né? Enquanto não utilizar um sistema consorciado desse jeito, realmente não tem como recuperar o solo, não tem como melhorar o solo. A aplicação de adubação química não é viável, né? Manter a fertilidade do solo através de adubação química não é viável, tanto de forma econômica. Um dia a fonte de adubação química vai se acabar, a produção dos adubos químicos é poluente, a extração, né, dos componentes para formar esse adubo é poluente, né? A extração de pó de rocha também não é uma coisa ideal. O ideal é a produção de matéria orgânica. De acordo com cada região, cada situação faz um planejamento específico, mas o processo é sempre o mesmo: plantar em alta diversidade, podas regulares para cobrir o solo, com foco em aumentar a quantidade de matéria orgânica e a microvida do solo. Então, monocultura, não tem como recuperar um solo com monocultura, não tem como recuperar um solo que você arada todo ano, não tem como recuperar o solo com produção agressiva, com produção, querer se produzir excessivamente do solo, só a força de adubo químico, isso aí só vai destruir o solo, não tem solução. A única solução é cobertura de solo. A única solução viável para ter um solo coberto com boa matéria orgânica é ter plantas específicas para cobrir o solo. A quantidade de matéria orgânica que você tem que colocar no solo vai variar da capacidade, né, da vida biológica do solo de decompor aquilo ali. A velocidade com que a matéria orgânica do solo vai ser decomposta depende da densidade, né, obviamente, daquela matéria orgânica. A microvida decompor uma madeira de eucalipto, de acapu, vai demorar muito tempo. De eucalipto não, de ipê, de acapu, vai demorar muito tempo do que uma madeira mais leve, um galho fino, um galho de caju, né? Um galho de planta de manga, que é muito menos densa. Então isso aí tem um fator, mas não é um fator mais importante. O que mais importa é o clima da região. A vida biológica se desenvolve melhor em climas quente e úmido. Então, quanto mais quente e úmido for a região, vai ter uma proliferação de vida biológica do solo muito maior e vai ter uma decomposição dessa matéria orgânica muito grande. Então, precisa se adicionar no solo uma quantidade de matéria orgânica muito maior. Então, precisa de ter plantas que produzam muito mais matéria orgânica. Então, nesses lugares, você tem que ter mais plantas produtoras de biomassa. Em regiões mais frias, que o clima é muito quente, ou que é muito frio, que não tem um clima ideal para a proliferação de vida biológica, ou que a vida biológica do solo passa por um tempo, vamos supor, de muito frio, que ela fica mais adormecida, precisa-se de menos matéria orgânica no solo. Isso é um caso a ser estudado em cada região, né, observando cada região, para ter sim, um plano de recuperação de solo ideal, para poder formar os consórcios, as plantas e todo o planejamento. Isso aí é individual de cada região. Bom, pessoal, por hoje é isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.